Deixa eu fazer alguns comentários. A gente, vocês, opa, tem mais gente entrando nessa história aqui. Ah, nós tivemos um trabalho agora, certo, da P1, né, que vocês entregaram já no dia, na semana passada, né? Eu não terminei de corrigir tudo ainda, mas já deu para ver algumas coisas, né, dentro desse trabalho. Então, um deles é um assunto que tem que tomar muito cuidado, que eu já tinha alertado, falei com vocês já uma vez, quando a gente falou sobre o Kanban, tá? Quando a gente falou do Kanban a gente está falando do Lean, né, daquele movimento dos cartões, eu mostrei o vídeo para vocês, como operacionalizar o Kanban, como o Kanban funciona, tá certo? Uma das questões é a referência a Kanban, por quê? Qual foi o problema que aconteceu aí, né, nessa história toda? Muitos alunos, não, eu não estou sendo específico para cada turma, tá? Porque eu vi de forma geral, mas eu diria de pelo menos aí, chutando aí, uns 20% dos alunos, que é muito para mim, tá? De 15 a 20% eu chutaria aí, confundiu o Kanban do Scrum com o Kanban do Just in Time. Aí me respondeu a questão errada. Sendo que eu nem abordei o Scrum, ainda nem falei nada com isso. Isso é gerenciamento de projetos. Então, gente confundindo essas duas coisas. Tá? Eu entendo essa confusão no mercado. Vocês não eram para ter esse tipo de confusão, porque a gente já tinha visto o que era o Kanban antes. Então, sabendo que a Kanban não era para confundir com outra, era para gerar dúvida, né, de que alguma coisa estranha existia, porque são duas técnicas bem diferentes, tá? Embora se use o mesmo nome. E aí, infelizmente, no meu caso, eu acho que foi uma infelicidade de quem criou, tá? De chamar essa história de Kanban também, né? Por quê? O Scrum, as técnicas ágeis, eles foram inspiradas no Lean. A inspiração do Scrum vem no Lean. Então, o cara quis, como eu posso dizer assim, se apoiar numa ideia, tá? Que era o Lean aplicado à tecnologia de informação, para criar uma sistemática nova no mercado ou pegar um nome maior no mercado, né? Dentro do Scrum. Foi justamente, se vocês, deixa eu só desligar para o compartilhamento, para mostrar minha câmera, né? Que justamente, deixa eu mostrar a câmera. Justamente esse livro aqui, ó. Tá? O livro é muito bom. Tá? Aí ele fala, Scrum é arte, né, de fazer o dobro do trabalho pela metade do tempo, né, do Jeff Sutherland. Né? Esse livro, ele é muito bom. Ele dá todo detalhe, o que ele fala aqui, tudo, Jeff Sutherland, é verdadeiro. O problema é o que vem depois disso, daí, das pessoas que usam, né, dessa metodologia ou do jargão para vender coisas no mercado. Né? E uma dessas coisas é a história do Kanban. Né? A história do Kanban. E Kanban, cara, do Scrum é uma coisa. Kanban do Just in Time é outra completamente diferente. E além disso, tem propósitos distintos. Os dois são propósitos diferentes. Então, não era para confundir essas coisas dentro do trabalho. Né? E aí, qual foi o problema? Né? Vocês vão buscar coisas na internet e procuram sem saber se é verdadeiro ou não. Né? Se o cara está falando uma verdade ou não. Tanto que tem erros conceituais que são absurdos ali que o pessoal coloca que não dá para ficar acreditando, né? Falar que o Lean surgiu disso, né? Chega ao absurdo de falar que o Lean é que foi inspirado no Scrum, quando o Lean nasceu antes do Scrum. Né? Então é absurdo falar uma coisa dessa. Mas tem gente que fala isso para vender coisas no mercado, né? Acontece. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né? Olha só, deixa eu apresentar uma coisa para vocês. Deixa eu ver.
Ó, olha só o que eu estou compartilhando aqui. Isso é o quadro Kanban do Just in Time. Um dos dois aqui. Esse é o quadro Kanban que é usado no Just in Time. Tá? Que tem essas cores aí, ó, a faixa verde, amarelo e vermelho, né? Alguns aí tem a faixa azul também, que é quando você joga o cartão para o tempo de espera do fornecedor te entregar. Né? Eu vou copiar aqui o quadro Kanban do Scrum. Tá aqui, ó. Vou colocar um pouquinho menor aqui do lado, para mostrar lado a lado. Aqui, ó. Esse é o quadro Kanban do Just in Time. Tá colorido aqui, né? O verde, o amarelo e o vermelho. E esse nos post-it aqui é o quadro Kanban do Scrum. Duas funções diferentes. Duas funções totalmente diferentes. Uma é que é projeto. Tá? Nós vamos falar sobre gestão de projetos. Eu tinha comentado um pouco sobre o quadro Kanban do Scrum. Eu falei, inclusive, para criar confusão com o quadro Kanban do Just in Time. Tá? A gente vai voltar nessa questão do assunto. São duas funções diferentes. Então, um controla e outro controla a tarefa. São duas funções totalmente diferentes. Então, e o pior, né? O duro é que os dois se escrevem do mesmo jeito. Você está escrevendo do mesmo jeito. Aliás, tem caras que chegam no cúmulo de falar o seguinte: ah, não, um é Kanban K com minúsculo, o outro é K maiúsculo. Não dá. Não dá para ficar falando isso, mas na prática isso gerou muita confusão no mercado e todo mundo que não conhece confunde. Tá? Quem conhece sabe o que é que está falando, qual é a diferença. Mas quem não conhece, quem está fazendo instrumento de pesquisa e vocês estiverem na minha aula, não é para fazer esse tipo de confusão. Né? E não é só aqui, não é na sua fase que eu vi essa confusão, eu já vi essa confusão em TCC, né, eu já tinha comentado isso, mas também já vi confusão em outras faculdades, por exemplo, no Instituto de Tecnologia, também, a mesma confusão. O cara vai procurar Kanban, e hoje em dia, se você olhar no Google e procurar a palavra Kanban, o Kanban que vai aparecer mais é o Kanban do Scrum, que é o item que está mais em evidência, que o pessoal está procurando mais. O Kanban, quando o Kanban do Just in Time não aparece. E aí todo mundo liga o Kanban do Scrum colocando dentro da teoria do Lean. E aí mistura as duas coisas. E aí faz errado, entendeu? São duas metodologias, duas situações totalmente diferentes. Então tem que tomar cuidado com isso. Né? Não é para cometer esse tipo de erro. Né? Então, um deles aqui, ó, o quadro que eu dou, é claro o que a gente falou na sala, estou colocando estoque, estou dando material, então a função do quadro aqui, do Kanban, do dentro do Lean ou do Just in Time, né, era justamente o quê? A programação de materiais e o controle de estoque. Não tem a ver com tarefas. Não tem nenhuma relação com tarefa. Com ciclo de atividade a fazer, o que está sendo feito, tá? Não tem nada a ver com isso. Não tem nenhuma relação com isso. Tá? Esse quadro aqui, que eu peguei aqui com vocês, essa foto aqui, foi um funcionário meu que fez uma vez, tá? Para a gente controlar itens em manutenção que a gente trabalhou. Então, a gente adaptou o quadro do Scrum, o Kanban do Scrum, para fazer um gerenciamento de tarefas, né, para a área de manutenção dentro da área de logística. Tá? Eu gostei da ideia, peguei essa ideia e falei, legal. Agora, assim, a gente gerenciava todas as atividades dessa forma, aí, com esse quadro Kanban do Scrum. Tá? O Kanban, outro aqui, é uma função totalmente diferente. Então, cuidado com essas histórias aí para não gerar essas confusões aí. Tá? Isso que eu vi o problema aí. Eu não terminei de corrigir todos os exercícios aí, as questões, mas isso aqui foi uma coisa gritante que acabou acontecendo. Tá? Então, cuidado com essa história do Kanban do Scrum e do Just in Time. A gente vai falar, um deles, o Kanban do Just in Time, manufatura enxuta, é Lean, certo? O Kanban do Scrum, o tema é gerenciamento de projetos, que é uma coisa que a gente começou a abordar agora. Então, são dois temas diferentes, tá? São dois temas diferentes, realmente, entre si. Não é a mesma coisa. Então, não dá para misturar uma coisa na outra.
tá bom? Funcionalidades também são diferentes, tá? Esse é um ponto. Outra questão que eu vi também, que tomar cuidado, muito cuidado, quando a gente abordou a questão da... tinha uma questão que eu falei sobre qual a diferença de filosofia Lean, método Lean e ferramentas Lean. Inclusive, o método Lean, na questão, eu tinha colocado até o exemplo do método Lean. O método Lean é esse, a resposta estava lá. Tinha lá o diagnóstico, análise, papapá, tudo aquilo, aquele negócio. Aquilo é um método, que era um exemplo de método Lean. Tá? Aquilo já era um exemplo de método Lean que era a combinação de diversas ferramentas colocadas dentro de uma sequência lógica ou de uma sequência pré-estabelecida. Isso já era o método. Tá? A filosofia, que a gente falou muito, era a eliminação do desperdício e adicionar valor ao cliente. Essa é a filosofia Lean. A mentalidade de adicionar valor ao cliente e eliminar desperdício. Simples assim. E ferramentas, aquilo que a gente tem falando na sala de aula, 5S, o gerenciamento visual, o Poca-Yoga, cada um deles são uma ferramenta. Tá? Qual que é o grande perigo aí dessa história? Ele que em trabalho eu relevo, de certa forma, relevando, mas em prova eu não perdoo. Tá? Questões iguais. Erros iguais não existem. Acertos iguais existem. Agora, erros iguais não existem. Você colocar coisas que a gente não falou na sala de aula, copia e cola de internet, em prova é zero. Tá? Eu dou zero. No trabalho a gente releva porque é uma pesquisa, mas agora em prova a questão é outra. E a questão básica é a seguinte: cuidado com uma coisa. Nas minhas questões, não tem resposta na internet. É aquilo que a gente conversa em sala de aula. Então, essa questão da filosofia, o que era a filosofia ali, o que é o método e o que era a ferramenta, isso foi uma coisa que a gente falou nas primeiras aulas em agosto. Então, qual que era o meu intuito? Eu estava testando, realmente, estava avaliando. Tá? Se vocês tinham capturado aquilo que a gente conversava em sala de aula, se vocês tinham realmente feito anotações, se estavam aqui, ou se você simplesmente liga a câmera e vai embora. Daí deixa a aula rolando aí depois. Entendeu? E a gente percebe que tem gente que faz isso, né? Que liga aí, né, e sai embora, vai fazer outra coisa e fica aí ligado. Seja aula online ou presencial em sala de aula, é igual. A única diferença é que em casa você sai, vai para a cozinha e na sala de aula você fica olhando o celular. Ou você entra depois das 8. Então, as histórias são iguais, tá certo? Então, cuidado com isso daí, porque são essas coisas que eu estou avaliando, são essas coisas que eu estou olhando. Né? Não adianta querer... Se você for olhar na internet, você não precisa da minha aula. Vai olhar no Google. Não precisa de muita coisa, certo? Né? Não precisa de refletir, de discutir, de colocar um ponto de reflexão. Certo? Bom, esses são pontos que eu vi aí que levantam bem a questão nesse trabalho. Tá? Nota de maneira geral, ainda logicamente não corrigi, mas não tenho visto grandes problemas com a questão de notas. Tá? Bom, vamos lá. Na última aula, deixa eu compartilhar esse material aqui. Bom, esse daqui, ó, é a último slide que nós paramos quando a gente estava falando de gerenciamento de projetos. Então, quando a gente abordou a aula de gerenciamento de projetos, né, nós falamos do que? Dos fatores de qualidade, prazo e custo, certo? Todo projeto, aí tem projeto, né? Todo projeto ele tem essa característica de você ter que priorizar ou a qualidade, ou o prazo, ou o custo. Um deles acaba sendo uma prioridade para a empresa. Tá? E, logicamente, quando você prioriza um, você vai minimizar, vai gerar como que eu posso dizer, uma penalidade para as outras dimensões, para os outros elementos. Tá certo? Então, a gente já dado o exemplo aí no estádio do Corinthians, né? Você começa a priorizar prazo, aí o que acontece? O custo começa a aumentar por causa disso, você quer entregar rápido, e
o padrão de qualidade também você acaba abrindo mão de algumas coisas, tá certo? Que não é relevante, você acaba abrindo mão de algumas coisas. Né? E depois nós falamos da questão dentro de um projeto. Tá? Uma das coisas que tem que fazer é gerenciar atividades. E nós comentamos na última aula que o nosso foco tem que ser nas atividades desse quadrante 2 aqui, tá certo? Porque são coisas importantes e que ainda não são urgentes. Né? O que eu não posso deixar é que as atividades do 2, do quadrante 2, no futuro se tornem quadrante 1, né? Porque você não fez alguma coisa agora, ele, com o passar do tempo, ele vai se tornar algo urgente. O que era não urgente acaba virando urgente. Né? E isso acontece por quê? Porque as atividades que não são urgentes ou não são importantes, estão aqui no 3 e no 4, começam a te consumir tempo e recurso, tá? Que você começa a não dar valor, se dispersa e não dá valor para aquilo que é importante. Tá certo? Então, isso é um ponto aí que tem que ser levantado, tá bom? Bom, como é que a gente trata, então, planejamento de um projeto? Né? Como que a gente planeja um projeto? Tá? Como a gente faz planejamento de projeto? Bom, planejamento de projeto, a gente tem algumas técnicas para ajudar nesse planejamento de projeto. Uma é chamada de work plan, ou plano de trabalho, vamos chamar de tradução de português, né? Work plan, plano de trabalho. Ou o gráfico de Gantt. Gantt é o nome do cara, Gantt aqui tá assim, é o nome do cara que inventou esse gráfico. Né? Ou a rede chamada de PERT-CPM, que é o método do caminho crítico, tá certo? O método do caminho crítico. Então, essas são algumas técnicas que nos ajudam a planejar um projeto, tá? Bom, o que é um work plan? Eu coloquei um exemplo aqui, tá? Um plano de trabalho. Então, existem dois formatos de work plan, né? De plano de trabalho. Aqui eu coloquei em amarelo, assim, só um exemplo, né? O projeto XYZ aqui, e em cada caixinha abaixo dele que está, isso parece um organograma, né, na verdade, né? Parece um organograma, mas não é um organograma. Então, abaixo de cada caixinha dele aqui, ó, os primeiros níveis, tá? Está marcado aqui nível 1.0, né? 2.0, 3.0, 4.0 e 5.0 são as etapas deste projeto. São as etapas que eu tenho que trabalhar nesse projeto. Né? Ou etapas ou fases desse projeto. Tá? Então tem a primeira fase, a segunda fase, terceira, quarta e quinta fase. Tá? E debaixo de cada fase, tá? A gente tem as atividades que devem ser feitas. Olha a palavra que eu disse, atividades. Lembra que um projeto ele é composto por atividades, tá certo? Tá? Todo projeto ele tem atividades que devem ser desempenhadas. Né? Aqui, nesse caso, eu não estou relacionado com o tempo, eu não relacionei nesse formato do plano aqui, do plano de trabalho, ele não está relacionado com o tempo, ele está relacionado mais com como posso dizer, uma sequência de atividades que devem ser desempenhadas em cada etapa do meu projeto. Tá? É uma forma de estrutura para se mostrar um work plan. Tá? Eu posso usar ele é muito de caráter informativo ou para mostrar etapas que de repente são importantes dentro do meu cronograma. É como se fosse criar um cronograma geral do meu projeto, esse workbook aqui. A segundo exemplo, que é o mesmo, também é um plano de trabalho, pode se considerar também um plano de trabalho, é esse aqui, ó. É um
Cronograma, tá tudo colorido, deixa eu tentar criar ele aqui um pouco mais para ver se fica melhor. Para a gente chegar um pouco mais de detalhe. Ficou um pouco pequeno, deixa eu ver se eu... Bom, cada fase colorida, aliás, cada cor representa uma fase aqui, tá? Desse projeto em si. Então tem a primeira etapa, é o mesmo projeto do slide anterior que eu mostrei, só que aqui ele mostra aqui por etapa. Então tem a primeira etapa do projeto em verde, a segunda etapa que é azul, a terceira etapa esse marrom aqui, a quarta etapa aqui o preto, por exemplo. Tá? Aqui em cima, deixa eu colocar um laser só. Deixa eu compartilhar de forma diferente aqui, tá? Só colocar o modo de apresentação que fica melhor, senão... Não é assim. Aí, o modo de apresentação agora. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui. Então, o que eu tenho? As cores aqui, né? São cada fase do meu projeto, tá? Aqui em cima, logo aqui em cima, eu tenho os meses. Aí eu já estou relacionando o meu projeto com o tempo. Tá? Então, eu tenho meses abertos por semana. Primeira semana de janeiro, segunda semana, primeira semana, segunda semana de janeiro, terceira, quarta, quinta, quarta semana de janeiro, vai, sei lá, 4 semanas de janeiro. Normalmente aqui, neste caso aqui, neste exemplo, isso é um exemplo real, tá? O que eu estou colocando aqui como data? A primeira, por exemplo, segunda-feira ou domingo da semana. Normalmente segunda-feira, pega o dia da segunda-feira e coloca aqui, tá? Para completar. Então sempre é o primeiro dia que é representado uma segunda-feira aí, tá? Está marcado aí nesse gráfico aí. Nesse outro plano. Tá? Aí tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e assim vai. Tá? Para cada fase do meu projeto aqui, por exemplo, uma fase aqui em verde, tá? Eu tenho as atividades que devem ser feitas dentro dessa fase. Tá? Que é 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, sequência de atividades. Aí o que eu coloco? Eu descrevo quais são as atividades que eu tenho que fazer. E eu coloco esses status. O que é esse status verde, amarelo e vermelho? É para saber se a atividade está dentro do prazo, está atrasado ou está atrasado e não tem plano de recuperação. Então, o verde é sem problema nenhum, está tudo ok. O amarelo representa quando a gente tem um cronograma, uma atividade que está em atraso ou pode ser comprometida, tá? Mas eu tenho um plano de reação para isso, tá? Que não vai comprometer o prazo final. Tá? E vermelho é quando você compromete o prazo final. Fala, não, ó, vermelho comprometeu o prazo final, vai atrasar a fase, vai atrasar o projeto inteiro. Aí é vermelho. Tá? E aqui, do lado de cada caixinha, eu coloquei o percentual de... como que eu posso dizer aqui? De cumprimento de quanto completo está a atividade. Então, a primeira atividade, por exemplo, está lá, eu completei 70% da primeira atividade, completei 47%, 40% da segunda, 10% da terceira e 0% da última. Tá? E quem é a pessoa que faz aqui? O líder que eu coloquei aqui é o nome de uma pessoa que vai fazer cada atividade. Quem é a pessoa que vai trabalhar com cada atividade? Isso aí é o plano de trabalho. O nome diz, é um plano de
trabalho. O nome já está dizendo isso, então estou detalhando o trabalho que está sendo feito. Lembra? É projeto isso não é trabalho rotineiro, não é, como se fala? Você não vai colocar isso dentro de uma atividade contínua, tá certo? Eu faço todo dia emito nota fiscal. Não, isso não é uma atividade que vai entrar aqui. Emissão de nota fiscal para você sempre faz isso, não é. Então, se logicamente, emissão de nota fiscal específica para um projeto X, né? Aprovação para específico projeto X, aí é outra história. Mas são atividades que são bem, como posso dizer, específicas, tá? Que tem data para terminar e depois você não vai voltar a fazer ela novamente. Não é atividade corriqueira aqui. Lembra que estou falando de projetos, gerenciamento de projetos. São atividades que devem ser feitas, cumpriu ela, morreu a história. Não volta mais. Tá? Professor, tem dois formatos aqui. Ó. Tem uma setinha azul, tá? Uma setinha aqui, ó. Uma flecha aí, uma seta início e final. Tá? E tem uma barra preta, né? Na prática, isso aqui tanto faz, tá? Eu só coloquei como exemplo. Aqui está só dando isso como exemplo. Por quê? Ou eu posso usar a barrinha preta aqui para dizer, ó, esta atividade, ela vai começar nesta semana e vai terminar nesta primeira semana. Então, essa atividade preta aqui, que está em amarelo, ela está prevista para começar na semana de 22 de janeiro, vai começar na semana de 22 de janeiro e vai terminar na semana de 2 de abril. Então, vai levar todo esse período de tempo. Tá? Eu posso usar essa barrinha preta ou eu posso usar nesse formato de flecha. Se for no formato de flecha aqui, por exemplo, tá? O item 2 aqui, né, que está em verde, tá? Ele vai dizer aqui, ó, começa na semana de 15 de janeiro, nessa semana, e termina na semana de 5 de março. Tá? Então, é só para indicar início e fim da atividade. Início e fim da atividade. Tá? E quando eu tenho duas setas, como nesse caso, a atividade 1 e a 2, paralelas, de forma paralelas, significa que elas são independentes entre si. Né? Eu não preciso terminar a primeira para começar a segunda. Elas estão acontecendo, aliás, todas essas, né, neste exemplo, estão acontecendo de forma paralelas. Né? Tá? Vocês podem ver que elas ocorrem paralelas, ou seja, são atividades independentes, que não precisariam de uma terminar para a outra começar. Se fossem independentes, ela necessariamente uma teria que começar no término da outra. E se eu, por exemplo, a primeira atividade dependesse, aliás, a segunda atividade dependesse da conclusão da primeira, essa setinha não poderia começar aqui, ela tem que começar só depois do final do término dessa. Tem que começar aqui para frente. Tá? Então, essa é uma forma de você mostrar as atividades que são feitas naquela fase. Aqui, logicamente, o resto está em branco, mas tudo isso era para ser preenchido com um plano de atividades a serem desempenhadas. Atividades para dentro de um projeto. Tá? Pelo tempo, né? Então, daqui para cá, são os meses aqui, o tempo pode durar quantos tempo for aqui, né? Tá legal? Joia? Perguntas aqui na relação ao workplan? Alguém tem dúvida? Alguma pergunta? Entenderam como que é? Aliás, o importante assim é a gente saber como ler, né? Isso aqui eu fiz no Excel, tá? Isso aqui a gente usava dentro do gerenciamento de projeto, formato Excel. Posso usar sistema? Pode. Mas nada impede você usar o Excel. Aqui eu estou usando o Excel. Tá? E fazer isso daí. Criar um formato e usar esse padrão no Excel. Tá? Dúvidas, perguntas, pessoal? Deixa eu ver aqui no chat. Olha, boa pergunta, né? O Camilo se eu vou disponibilizar essas planilhas. Eu posso disponibilizar sim. Eu vou tomar nota. Eu não disponibilizei. Essa planilha Excel eu não deixei lá, eu posso disponibilizar. Vou marcar aqui Deixa eu ver. Colocar essas planilhas. Porque, de repente, um dia ou outro você pode utilizar ela. Né? Vou colocar essas planilhas lá. Exatamente desse jeito.
você tem que lembrar que ou você usa seta ou usa a barra preta. Aí é decisão sua. Tá? O que você acha que fica melhor, tá bom? Certo? São só situações de mostrar onde começam a intervir. Tá legal? Tá? Planilha de gerenciamento de projetos. Muito bom. Legal. Então, o formato dele é simples, tá? Quando que se atualiza? Eu vou te dizer uma coisa. O normal, quando você tem um plano de trabalho, é você fazer uma revisão dele mensal, tá? Eu preciso atualizar. Aqui está com digitado. Não precisa ser digitado. Se você, na vida prática, no trabalho, tá? Se pegar uma folha grande, aí o ideal dessas coisas é você imprimir uma folha grande, tá? Que tamanho? 1 A3, então, ou maior do que isso, né? Tá? 1 A3 já daria para trabalhar em cima dessa planilha, que provavelmente costuma levar espaço. E você escrever nela, caneta, não é problema, tá? Isso vai de cada empresa, vai de cada situação que vai ao gosto. Ou se quiser colocar no computador e compartilhar com as pessoas, deixar em rede, também não faz mal. Tá? E, de tempos em tempos, ir atualizando. Percentual. O percentual não tem uma fórmula que você fala assim, como que eu sei que é 70%, 40%? Isso era estimado, tá? Como que eu fazia? Puxa, olha, a referência assim, estamos na metade do trabalho, estamos menos da metade, aí você dava um guess aí, você adivinhava, você estimava, você fazia estimativa. Então não é uma coisa tão precisa assim. Não tem uma fórmula que você pode conta, olha, tanto tempo disso, sei lá, né? Na maioria das vezes eu não conseguia ter essa fórmula, né? Certo? Mas é um estimado. Você tem uma ideia de quanto. Ou se você fala assim, olha, o projeto leva 2 semanas e faz 1 semana que foi feito, e aí você está dentro do time, dentro do tempo, então foi 50% feito, né? Certo? Já está 50% completado. Entendeu? Mas o percentual em si não tinha nenhuma regra de fórmula para isso. Tá? Aí, como posso dizer, essa numeração aqui. Essa numeração foi eu coloquei 1.1, 1.2, 1.3. Por quê? Porque a primeira etapa que eu chamei de etapa 1. Depois a etapa 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, e assim vai. Tem uma subdivisão. Posso ter 1.4, 1.1? Pode. Pode abrir tarefa da tarefa? Sim. Se quiser abrir uma tarefa aqui e desmembrar ela, por quê? Porque isso daqui, ela, de certa forma, ela não é, como eu posso dizer, não precisa ser tão detalhada, ela é um pouco genérica, tá? É um pouco macro, vai. Tá? Mas chega no nível onde dê para entender, né? Dê para compreender. Tá? Bom, a próxima forma de gerenciamento de projetos é o chamado gráfico de Gantt. E como eu disse, Gantt foi o cara que inventou esse gráfico. Tá? Ele é muito parecido com o anterior, tá? Só que neste exemplo, eu estou usando um programa chamado Microsoft Project. Tá? Então, o Microsoft Project ele é um programa que faz cronogramas, e esse é um exemplo de cronograma que foi feito aí, que é chamado de gráfico de Gantt. Como que é feito isso aqui? Ó? Né? Eu tenho as etapas do meu projeto, aí eu tenho lá, né, a tarefa principal aqui, por dentro do projeto, e quais são as atividades que devem ser feitas, a descrição de cada atividade. Quanto tempo cada uma delas. Normalmente, no gráfico Gantt, o que você faz? Você coloca aqui data de início, você vai ter que preencher a data de início e data de término estimado. Aí ele automaticamente calcula quantos dias você está levando para cada atividade. Então, para cada atividade, você tem que começar a colocar. Essa atividade que está em azul é a atividade que eu fiz nesse exemplo. Eu coloquei uma tarefa grande aqui,
tá? Que demora 9 dias, e depois desses 9 dias eu abri em subatividades. Ó, os 9 dias está aberto aqui. Ó, tá? Eu abri, detalhei um pouco mais abaixo. Seria mais ou menos essa história aqui. Aqui o valor, esquece que não está batendo 100%. Aliás, está batendo sim. Né? Estabelecer o projeto, aí tem uma outra subjetividade, aí vai lá para tantos dias, né? Somei aqui até aqui embaixo. Aí depois tem outros 3 dias, aqui outros 5 dias. Então esses 9 dias vem daqui 7, soma com 8, 9 aqui. Ó. Esses dois aqui. Cadê? Não está batendo. Não está batendo. 5, 6, 7, 8. Não está batendo nenhum aqui. É só hipotético. E aí, eu coloco a data de início e término, ele vai colocar o tempo total de duração aqui. Também tem uma outra função que está escrito aqui, ó, predecessor. Então, dentro do cabeçalho, o que ele tem? Tarefa, nome da tarefa, task name, nome da tarefa, duração em dias, start, que é o dia que começa, finish, a data que termina, predecessor. O que é predecessor? Tá? O que é o predecessor? Predecessor é a atividade de relação de dependência, o que vem antes. Então, vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse daqui, ó, eu estou colocando aqui, identificar o defeito, predecessor 5, tarefa 5. O que é o 5? É a atividade 5. 1, 2, 3, 4, 5. É o quinto aliás, está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tarefas antes. Então, tem 5 tarefas antes aqui, ó, 5 linhas, tá? Ele entende assim. 5 linhas antes dele. Então, da quinta linha, ou seja, ele depende dessa anterior. Ele olha assim, esse número 5, que está relacionado com a quinta linha. O número 6 está relacionado com a sexta linha. Eu conto aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim vai. Por linha. Então, o predecessor, ele entende aqui por linha, tá? E aí, quando você coloca o predecessor, o que acontece aqui? Ó? Ele cria esse negócio. Essa caixinha azul aqui, ele representa dentro de uma escala de tempo. Tá? Aí tem o calendário aqui, né? Vai ter o calendário de acordo com a data que você colocou. Tá? E aí ele vai colocar uma caixinha. Isso aqui dura um dia, isso aqui representa um dia. Ele vai mostrar que ele depende, depois dele, tá? Tem outro cara que depende dele, que é esse cara de baixo aqui. Ó. Depende dele. Que esse cara, se você colocar um predecessor, o que ele vai entender? Que essa atividade, essa tarefa, ele não pode começar se a anterior ou se a predecessor não tiver terminado. Então, essa só vai começar depois que ele terminar. Então, essa flechinha que mostra aqui, ele mostra exatamente que a segunda atividade, ela está começando depois dessa. E assim vai. Essa linha preta, que não está mostrando o completo, é como se fosse o seguinte, é uma atividade macro. Dentro dessa atividade macro, tem as subatividades que podem ser feitas aqui. É isso que ele está mostrando aqui. É uma forma de representação. Tá? E aí vai. Ele mostra, a diferença é que ele vai mostrar essas certas relações de dependência. O que mostra de diferente desse gráfico com o gráfico passado é que, nesse caso do gráfico gigante, é interessante de você identificar atividades dependentes e atividades que são consideradas gargalos. Tá? Lembra da teoria das restrições? Então, o gráfico gigante faz uma relação com a teoria das restrições e mostra as atividades que são críticas aqui. Isso que é interessante do gráfico gigante. Certo? Tá? Agora, como fazer isso? Dá para fazer no Excel? Também dá. Dá mais trabalho, mas dá para fazer. Mas isso é feito aqui, esse exemplo que eu peguei aqui, essa colagem aqui, nesse formato, é o Microsoft Project. Tá? É um
software da Microsoft que fala de projetos. Aquele faz o gráfico gigante, e ele também trabalha com outro tipo de gerenciamento de projetos, que é a rede, chamada rede de teste CPM. Então, o gráfico gigante e rede de teste CPM, que eu vou falar daqui a pouco. Gráfico gigante, eu não vou pedir para vocês construírem exatamente isso, né? É uma opção que vocês têm, tá? Eu vou dar outra opção que eu acho usual, mas o gráfico gigante para saber que existe, que tem gente que usa ele, né? Para realmente saber que tem no mercado e como que é utilizado. Né? Mas o ideal é você realmente ter um software para fazer isso. E, por fim, aí, na parte de gerenciamento de projetos, tá? Nós temos a chamada rede TEC-CPM. Rede TEC-CPM. Tá? Nesse exemplo, eu coloquei aqui, por exemplo, assim, ó, um projeto que é pintar a casa. Por que é projeto? Porque você vai pintar a sua casa e ela tem uma data de início e término. Você não vai pintar a casa para sempre, não vai ficar para sempre pintando a casa. Então, é um projeto. Tem data de início e término, né, para acontecer. Por isso que ele é considerado projeto, tá certo? Né? Como que funciona o PEC-CPM? Aliás, deixa eu escrever aqui qual é o significado da sigla PEC-CPM, né? Vou colocar aqui no chat para vocês verem. Olha o chat. PEC significa Program Evaluation Review aqui, ó. PERT significa Program Evaluation Review Technique. E CPM, que é a segunda sigla disso, significa Critical Path Method. Isso que significa PERT-CPM. PERT, Program Evaluation Review Technique, e o CPM é o Critical Path Method. Eu acho que não precisa de tradução, né? Porque todo mundo é bilíngue aqui, certo? Todo mundo fala inglês, fluente, certo, pessoal? Né? Bom, vamos tudo que eu vou traduzir, né? O PERT é programa de avaliação, aliás, né? É um programa de avaliação e revisão, uma técnica, melhor dizendo, uma técnica de revisão e avaliação de programas. Uma técnica de avaliação e revisão de programas. Isso que significa PERT, a sigla PERT. Né? Técnica de avaliação e revisão de programas. E o CPM, é o Critical Path Method, é o método do caminho crítico. Então, são duas técnicas, aliás, de uma coisa só, tá? Chamada de PERT-CPM. Bom, como que eu construo uma rede de PERT-CPM? Primeiro, eu tenho que criar uma tabelinha aqui. Tá? Primeiro, então, vou pensar numa coisa. Eu fiz esse projeto Pintar a Casa. Então, para fazer o projeto Pintar a Casa, eu tenho algumas atividades que eu tenho que desempenhar para pintar a casa. Por exemplo, eu coloquei aqui na sequência de execução, tá? Então, estou na ordem de execução. Tá? A primeira aqui é remover a mobília. A segunda atividade é preparar o quarto. A terceira atividade é pintar o quarto. A quarta atividade é preparar a cozinha. Depois é pintar a cozinha. E, por último, eu vou substituir a mobília. Tá? Então, são essas etapas. Seria uma coisa bem simples para a gente saber. São essas atividades que compõem o projeto Pintar a Casa. Tá? Tem um outro elemento chamado predecessor aqui, ó, que está abreviado em PREC, né? Predecessor, tá? Isso é o predecessor. O que é predecessor? É a atividade
de relação de dependência, o que depende dela. Tá? E por último, a duração. Nesse exemplo, eu coloquei aqui a estimativa em dias. Pode ser dias, horas, qualquer tempo que for. Tá? Eu coloquei duração em dias. Então, por exemplo, remover a mobília. Tá? Uma atividade, o meu projeto começa com a atividade remover a mobília. Ela tem no predecessor um tracinho aqui. Por quê? Porque ela não depende de nada, ela não depende de nenhuma atividade para acontecer. Então, o projeto começa com ela. Sempre que tiver esse tracinho na frente, né, significa que a atividade, ou o projeto, melhor dizendo, começa com essa atividade. E isso pode acontecer com uma atividade ou com mais. Posso ter uma atividade, duas ou mais atividades que começam com esse traço aqui, tá? Mas não importa quantas. E essa atividade de remover a mobília, eu estou estimando que eu vou levar um dia para fazer isso. Tá? Deixa a duração em dias, eu vou levar um dia para remover a mobília daqui. A atividade B é preparar o quarto. Para preparar o quarto para a pintura, eu primeiro dependo que a mobília seja movida. Então, o predecessor é a atividade que está marcada aqui. Detalhe. O que é a atividade A, né, que eu coloquei aqui? Está vendo aqui, ó? Cada atividade que eu coloquei dentro do meu projeto, eu codifiquei ela. Então, remover a mobília, eu chamei isso de atividade A. Preparar o quarto, eu chamei de atividade B. Pintar o quarto, eu coloquei um C, atividade C. Preparar a cozinha, eu chamei de atividade D. Pintar a cozinha, eu chamei de E. E substituir a mobília, eu chamei de F. Então, eu dei um código para cada atividade. Para quê? Para facilitar um pouco depois do meu desenho, tá? Porque vai ter um diagrama. Para facilitar a construção do diagrama e para não construir, eu codifiquei cada atividade. Tá? Então, preparar o quarto me depende do quê? De que primeiro eu tenho que remover a mobília. Então, para preparar o quarto, tem que tirar a mobília primeiro, para depois eu preparar o quarto, que é colocar esparadrapo, lixar as paredes, fazer isso. Né? E eu vou levar 2 dias para isso. O C, atividade C, pintar o quarto. Ela depende, primeiro, de que o quarto seja preparado para pintura. Então, ela depende da atividade B. Tá? E ela leva 3 dias. 3 dias para serem completados, para pintar o quarto. É um quarto bem grande, por isso leva 3 dias. Né? E aí, está contando também o tempo de secagem. O D, a atividade D, preparo a cozinha. Vamos preparar a cozinha para a pintura. Então, ela depende do quê? Que eu tenha terminado de preparar o quarto. Depois que eu termino de preparar o quarto, é que eu posso ir para preparar a cozinha. Tá? E leva um dia para ser preparado. A atividade E, pintar a cozinha, ela depende do quê? De que a cozinha seja preparada, da atividade anterior. Então, depende dessa atividade de preparar a cozinha. E eu dei 2 dias para isso. Ou levo, né? Estimado é que leve 2 dias. A estimativa é que eu gasto 2 dias. E o F, substituir a mobília, depende de 2 coisas. Depende da atividade C e da E. Quando tem 2 aqui, quer dizer que a F, ela só consegue começar, eu só consigo substituir a mobília quando essas 2 atividades tiverem sido completadas. Qual que é a atividade C? Pintar o quarto. Então, eu só posso substituir a mobília quando eu terminar de pintar o quarto e quando eu terminar de pintar a cozinha. E isso eu levo um dia. Tá? Professor, da onde você tirou? Como você... Isso eu bolei. Isso é uma maneira de você transcrever aquilo que vai acontecer dentro de um plano. Tá? Você poderia usar o Workplan ou as outras ferramentas que eu tinha mostrado antes para fazer isso? Sim. Sim, é a mesma coisa. Daria para relacionar com os outros. Com certeza. Mas como que isso fica? O que essa tabela tem a ver? Essa tabela, ela se transforma nisso. Neste diagrama pintado no caso. Neste diagrama pintado no caso. Neste fluxo. Então, essa tabela, ela vira isso. E é isso que me interessa. Mas para que eu quero saber isso?
Quando eu desenho esse fluxo, eu consigo fazer o quê? Descobrir quanto tempo leva para completar o projeto que gera carga. Então, não é simplesmente somar a quantidade de tempo aqui, não é isso. Tá? Por quê? Porque existem atividades que acontecem em paralelo. E tem atividades que têm uma relação de dependência e tem outras que acontecem em paralelo. Então, não é simplesmente somar o quantidade de tempo aqui. Eu tenho que construir o diagrama para estimar quanto tempo leva esse projeto. E esse projeto leva para ser completado aqui, ó, a última etapa, número 7 dias. Então, este é o diagrama de PERT-CPM. É este o diagrama que eu estou falando de rede PERT. Então, quando eu falo de rede PERT, é isso aqui, é esse desenho. Pô, professor, como você chegou nesse desenho? Né? Aí é uma coisa um pouco mais complexa, tá? Que vale duas coisas. Como posso dizer assim? Dois conceitos simples. Primeiro conceito, o que é esse ciclo maior aqui com o número dentro? O número que tem dentro são etapas. Ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse número 6 aqui, 5, 4, 2, 3 mil, é só uma referência. Isso aqui, para a gente, se você falar assim, não vou marcar nada, não tem nada, não faz diferença nenhuma. Esse número que tem aqui, ó, que eu estou marcando aqui com o laser, tá? Esses números, eu só coloquei com uma referência. Mas, para a gente ter ele ou não vai fazer diferença nenhuma. Então, qual que é a técnica? A técnica é que eu crio esse círculo maior aqui grande, uma cruz, é um círculo com T dentro, um razonete de T dentro, tá? Um círculo com esse T. Tá? E a seta representa a atividade. Isso aqui, esse círculo, ele recebe o nome. Tá? Esse círculo também. Cada círculo desse recebe o nome. É chamado de evento. Chama de evento ou nó. Nó de corda, NO. Nó. Evento ou nó. Tá? É chamado de evento ou nó. É isso aqui. O que é um evento ou nó? É um sinalizador que o meu projeto teve início. É o sinalizador que uma atividade começou. Então, este nó 1, ou este evento 1, ele está sinalizando que esta atividade A teve início. Então, a seta representa cada atividade. Cada atividade que eu coloquei aqui, ó, é uma seta. Tem que ter uma seta para cada atividade. São quantas atividades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 atividades. Tem que ter 6 setas. Uma seta aqui, duas setas aqui, 3, 4, 5, tem 6 setas. Uma seta para cada atividade, representada nesse diagrama. Tá? Começou aqui, ó, o evento 1, dizendo que a atividade A, que é remover a mobília, teve início. Começou a atividade A, remover a mobília. E ela terminou nesse ponto aqui, que começa a atividade B e a C. A B, que começa aqui, a C não, né? A C começa depois do B. E a C começa depois do B na sequência. O B vem, termina aqui, começou o C. O C vem isso, começou o C. E veio para cá. Depois do B, que é preparar a cozinha, ele começa só depois da atividade A. A atividade A está aqui, ó. Terminou a atividade A, começou essa atividade aqui. Começou ele aqui. E terminou nesse ponto onde vai começar a atividade E, que depende do B. Começou o E, que depende do B, e termina. Os dois aqui, ó, o F depende do C e do E. Está vendo aqui? Duas atividades aqui. O C está aqui, terminou aqui, o E está aqui. Eu junto os dois aqui em um evento só, dizendo que os dois terminaram neste ponto, e neste ponto começa o F. O que é esse número entre parênteses que é aqui dentro? Este número que tem em parênteses, esse tempo aqui, ó. Já tá bom. Então, essa atividade A1 no dia. O que significa isso? Que esta seta, quando ela começa daqui, vai até aqui, leva um dia. Esta seta aqui, ó, tem 2, daqui até esse ponto, leva 2 dias. Esta seta
Então, C, que começa neste ponto e vem até aqui, leva 3 dias. Ele leva 3 dias desse ponto até aqui. Este aqui, daqui até aqui, leva 2 dias. E daqui até aqui, que é a atividade F, leva 1 dia. Quando eu somo os tempos, e aí a questão é, como que eu faço para saber quanto tempo dura esse projeto? Eu tenho que somar esses tempos. Como é que eu somo os tempos? Todo projeto começa com tempo igual a zero. Por isso que eu marquei um tempo igual a zero aqui, ó, esse zero que estou contando. Zero, eu somei mais um dia, deu esse número 1. 1 mais esses 2 dias, deu 3 dias. 3 mais 3 dá 6 dias. Eu deixei o 6 aqui do lado de fora, esse 6 aqui. Depois você vai entender por que é. Por que está aqui fora. 6 mais 1 dá 7. Levou 7 dias. Aqui eu fiz aqui 0 mais 1 deu esse 1, né? 1, por essa seta aqui de cima. 1 mais 1 dá 2. Porque esse 2. 2 mais 2 dá 4. Tem duas setas se encontrando aqui. Qual que eu coloco? 4 ou 6. Eu coloco sempre na soma o número maior. Por isso que entrou 6 aqui. Por quê? Porque esse trajeto daqui para baixo, até este. O que representa esse 6? É o tempo acumulado. Então, o tempo acumulado, quando eu começo aqui, ó, do zero, caminhando por estas setas até chegar aqui, levou 6 dias. Se eu pegar este caminho por aqui e por aqui, eu levo 4 dias. O que significa isso? Que a parte de cima eu terminei em 4 dias. Só que a atividade foi concluída em 4 dias, só que ainda a parte de baixo está sem execução. Então não dá para fazer nada enquanto não terminar a parte de baixo. Terminou a parte de baixo no 6º dia. Por isso que entra no 6, que é o número maior aqui. Sou mais 1 dá 7 dias. Esse projeto leva 7 dias para se completar. Pessoal, pergunta agora, tudo bem? Ou é assustados? Deixei de detalhe. Bruna está perguntando 2 números. Qual 2 números? Que número 2, Bruna? Segundo número dentro da bolinha? Eu não. Não o que está no topo. É o que está no topo? Que está embaixo. Ó, vamos lá. Deixa eu ver se eu estou entendendo. É esse, ó, estou apontando aqui. É esse 2 aqui do laser? Professor, boa noite, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Professor, é esse segundo número. Você explicou, pelo menos pelo que eu entendi você explicando primeiro, por exemplo, 0 dias. Aí, para a Uhum. atividade 1, teve um dia de execução. Aí, do A para o B, 1 dia, e depois somou mais 2 da execução do B, deu 3 dias. Só que Isso. 3/3. E esse outro 3 que tá atrás? Ah, não expliquei ainda. Não expliquei ainda. Ah, tá, porque eu já tô aí e não tô entendendo, mas tudo bem, eu espero. Não. Você não está entendendo porque eu não expliquei ainda. Eu só... Tá certo. Tá bom, eu espero, professor, que eu só entendi o primeiro. Obrigada. Então tá bom. Ó, é legal que estou adiantado. Eu estou falando só desse primeiro aqui, ó. Tá? Então, qual que é o número que eu estou falando primeiro? Aí que tem que tomar cuidado. Quando eu estou somando, eu estou pegando, tá vendo? Tem o primeiro número, 0 mais 1, deu esse 1. Eu só sempre estou pegando essa caixinha da esquerda, tá vendo? 0 mais 2, 3. Sempre da caixinha da esquerda, a primeira caixinha. A primeira caixinha que aparece aqui embaixo, tá dentro desse T aqui, que se for. E o 7 dias. Deu 7. Certo? Tá aqui. O que eu faço?
esse primeiro caminho, tá, ele determina quanto tempo dura meu projeto. Meu projeto dura 7 dias. Ou, dura 7 dias. Legal. Onde está o caminho crítico? Então, eu só expliquei o PERT. Eu não falei do CPM, que é o caminho crítico. Para determinar o caminho crítico, eu faço uma conta inversa. E agora, pessoal, respira fundo que vem para vocês não ficarem. O que eu faço? Está vendo que o 7 aqui, ó, eu venho na caixa da direita, eu repetindo no 7 aqui. Sempre assim? Sempre. Sempre. Sempre desse jeito. Repetindo no 7 aqui. Agora, eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou vir daqui para cá. Eu primeiro fiz o partido A até chegar no F, agora eu vou da atividade F e vou chegar até o A. Vou fazer o caminho inverso. Tá? Para fazer o caminho inverso, eu faço 7, agora eu vou subtrair. 7 menos 1 vai dar 6. Eu coloco esse 6 aqui. 6 menos 2 dá 4. Por isso que deu 4 aqui. 4 menos 1 dá 3. O 3 ficou aqui do lado de fora. Por quê? Porque tem dois caminhos aqui, dois setinhas saindo dela aqui. Então deixa o 3 aqui do lado de fora. Tá? Não dá para fazer conta ainda com ele. Vou voltar aqui, ó. 7, lembra? 7 menos 1 deu 6. Aí eu venho em caminho de baixo. 6 menos 3 dá 3. Eu coloquei esse 3. É daí que veio esse 3. 3 menos 2, 1. Aí, entre o 3 e 1, o 1 é o menor valor. Sempre na subtração eu coloco o menor valor. Então, o número 1 aqui dentro. Mas por que ficou aqui do lado do canto de fora? Porque eu não sei se eu uso 3 aqui dentro ou se eu uso outro número que vem desse campo aqui de baixo. Sempre coloco o número 1. 1, o menor valor. 1 menos 1, 0. Sempre vai bater 0 a 0. Sim. No último aqui, ó, o primeiro, sempre vai bater 0 a 0. Esse número sempre serão iguais. Esses dois últimos números no final sempre serão iguais. Sempre. Tá? Ah, legal. Para que você fez isso? Olha o que deu aqui dentro dessa arte. Deu números iguais, entendeu? Aqui só foi o único ramo que deu diferente, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que este ramo de cima, se você pegar 2 menos 4 menos 2, vai dar 2, certo? 2. O que significa esse 2 de diferença aqui? Significa que qualquer atividade que vem aqui por cima tem 2 dias de folga. Que é justamente a diferença de 4 para 6 aqui, né? Não é coincidência, tá? Isso não é coincidência. 4 menos 6 também deu 2, né? Porque essa folga está aqui ou está aqui. Não importa. Tá? Significa o seguinte, que esse ramo aqui de cima, ou atividade D ou atividade E, eles podem sofrer um atraso de até 2 dias, além do previsto, que não vai atrasar todo o projeto. Tá? Ou seja, existe uma coisa chamada folga. Por isso que eu faço essa conta reversa, para identificar onde estão essas folgas. Então, eu identifico aqui, ó, 4 menos 2, dá 2 dias de folga. Aqui embaixo, dá todos os números iguais. Se eu pegar 3 menos 3, vai dar 0. 6 menos 6 vai dar 0. 1 menos 1 vai dar 0. 0 menos 0 dá 0. Ou seja, não tem tempo de folga. O que isso significa? Que onde não tem tempo de folga é meu caminho crítico. São as atividades críticas que estão marcadas aqui. São as atividades A, B, C e F. E sempre, eu disse sempre, as atividades críticas elas vão começar aqui logo no início e terminam no final. Não tem atividade crítica que começa no meio. Não, a atividade crítica sempre começa no início e vai até o final. Tá? Sempre começa no início e até o final. Tá? Entendeu agora por que eu fiz essa conta reverso, né? Tudo bem, por enquanto? E aí a gente conclui a história da rede perto CPM. Então, a rede perto CPM, eu concordo que sim, é mais complexo de ser entendido. Tá? Perguntas, por enquanto, para a rede perto CPM. Tranquilo? Não vou dizer tranquilo para dizer, né? Esse silêncio, eu não sei se fico contente ou desesperado. Né?
Bom, vamos lá. Existe uma outra alternativa de se trabalhar a rede perto do CPM também. O Microsoft Project, o mesmo que faz a rede gráfica gigante, também faz a rede perto do CPM para você, tá? Ele faz aqui. O mesmo projeto ele faz. Só que quando o gráfico de rede perto do CPM ele faz, ele não deixa tudo bonitinho. Você tem que ficar arrumando ele na mão, assim, né? Mas onde está marcado em vermelho é sinalizando no caminho crítico, onde tem as etapas críticas do seu projeto. Tá? Então, a rede perto ele faz, ele transforma tudo. E o mesmo, na mesma rede de perto de CPM, ele constrói gráfico gigante, no mesmo projeto, no mesmo jeito. Agora, se você construiu a rede errada, ele faz errado. Ele não corrige o que você faz errado nele. Se você montou o diagrama errado, ele vai ficar errado. Ele não corrige isso. Tá? Tudo bem, pessoal, até aqui? Deixa eu ver se tem pergunta, né? Ter uma atividade. Boa pergunta, né? Atividades, por exemplo, antes de falar do Agile aqui, né, deixa eu voltar só para PCP. Boa que você falou isso, né? Antes de falar sobre isso, tá? O que é importante para você? Professor, o que é importante para você? Saber ler esse diagrama. Saber esse diagrama é uma dificuldade de vocês. Entendeu? Então, o exercício que a gente vai fazer é a leitura desse diagrama e a contagem do tempo, de quanto tempo demora. Então, na próxima aula, eu vou começar a fazer diversos exercícios de contagem desse tempo. Tá? De contagem, para você entender quanto tempo leva um projeto para ser feito e quanto tempo quais são as atividades chamadas críticas. Tá? A maneira de montar, é importante ter essas duas, vai precisar da tabela e isso, né? Logicamente, assim, na vida prática, quando você pega um projeto, você sabe quais são as atividades que você tem que fazer, fica mais fácil, logicamente, né? E veja aqui, ó, quando eu falo assim que existem atividades em paralelo que são desenvolvidas, aqui dá para ver, ó, a atividade D e E, elas ocorrem de forma paralela da B e da C. São atividades em paralelo, né? Qual é a vantagem de atividade em paralelo? Pô, não precisa esperar uma coisa para começar outra, né? Você ganha tempo nessa história toda, né? Por isso não é simplesmente somar esses tempos aqui. Se eu fosse somar esses tempos da tabela, demoraria quanto aqui, ó? 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Daria 10 dias. Não 7. Tá certo? Como eu estou fazendo atividades em paralelo, eu termino em 7 dias. Não termino em 10 dias. Tá? Então, essa é a questão da rede de CPM. Né? É uma ideia de planejar atividades e, principalmente, né? Eu tenho que acelerar, eu tenho que fazer mais rápido. Então, vamos pegar o exemplo do estádio de Itaquerão lá, né? Tem que fazer mais rápido. Né? Construção civil, normalmente, você tem esse uso da rede de CPM em construção civil, tá? Vai ter que acelerar o projeto em Itaquera. Legal. O que você faz? Você não vai pagar hora extra para todo mundo. Para todas as atividades? Não. Se isso aqui fosse o projeto do estádio do Corinthians, você não ia falar para o cara da atividade D e da atividade E fazer hora extra. Os caras que não tem tempo de folga, você tem que fazer hora extra das atividades que são críticas. Nas cidades que demoram mais tempo, nas cidades que são gargalos para vocês, né? E fazer hora extra no CPM. É ali que você vai acelerar o projeto, fazer ele antes, terminar antes. Tá? Então, a rede de perto do CPM, a grande vantagem dele é você saber exatamente onde você tem que atuar para acelerar o projeto, para fazer o seu projeto mais rápido. Essa é a ideia da rede de perto do CPM. Né? É uma forma de você fazer como você consegue fazer o projeto de forma mais rápida, tá? Onde você tem que pagar hora, se tiver que pagar hora extra, onde tem que ser, se você tem um maior risco, onde quer que você tenha maior risco, é sempre no caminho crítico, sempre aquelas atividades que são gargalos, é para você descobrir o gargalo.
Então, a grande vantagem de CPM, a gente ajuda a identificar os gargalos dentro do projeto. Tem atividades que no projeto que se atrasar, por exemplo, a atividade D atrasou, vai comprometer a fase final do projeto. Então, você sabe que não é um problema. E tem outras atividades que se atrasarem, ela compromete a fase final do projeto, de entrega do projeto. Tá? E aí, justamente, se você tem uma coisa para você entregar para o seu cliente, um projeto para entregar para o seu cliente, e atrasou uma atividade crítica, você já sabe que o seu cliente vai ter que falar, ó, vai atrasar o projeto. E não vai esperar chegar o atraso para informar isso. Antes, isso você já sabe. Tá? Essa é a grande vantagem de você trabalhar com a rede perto CPM. Ok, pessoal? Tudo bem? Joia? Essa é a questão aí que a gente quer colocar na rede perto CPM para vocês, tá? Bom, técnicas ágeis, né? Tá? Ou a técnica Agile. Aí que a gente entra na ideia do Scrum, que é o conceito que eu tinha comentado no início da aula. Né? Então, Agile vem da expressão em inglês que nasceu na área de desenvolvimento de software. São técnicas ágeis de desenvolvimento de software, tá? Que foram criadas. Tá bom, que técnicas são essas? Tá? Essas aqui, ó. O Scrum, então existem duas técnicas ágeis, as mais conhecidas, vamos chamar dessa forma, né? De se aplicar as técnicas ágeis. Um desses métodos é chamado de Scrum. O outro método é o XP. XP é a tradução de Extreme Programming, é o que está escrito aqui, ó, Extreme Programming. O que é o XP? E, logicamente, as duas técnicas nasceram da área de desenvolvimento de software, tá? Né? As duas áreas, tanto o Scrum quanto o XP, nasceram na técnica de desenvolvimento, nas áreas de desenvolvimento de software. O XP é uma programação extrema, o que é? É fazer um mutirão, isso aí pega um monte de programador e fala assim, ó, nós vamos trabalhar para terminar este programa. E os caras saem programando. Nós fazemos esses grupos de programação. Tá? A técnica XP, ela é específica para a área de programação. Eu quero adotar a técnica XP na área de vendas, acelerar o projeto na área de vendas. Não, é programação. Isso aqui é programação. É fazer programação, XP. Agora, o Scrum, ela é uma técnica que foi utilizada dentro da área de programação, tá? E que depois foi difundida para outras coisas, que não eram programação, para outras atividades. Por quê? Porque na prática, o que o Scrum muda do XP? São de coisas diferentes. O XP é um mutirão de programação, vamos chamar dessa forma. O Scrum é uma maneira de gerenciar atividades. Então, o que você faz dentro do Scrum? Né? Vamos explicar um pouco mais o que é a ideia do Scrum. Né? O Scrum é assim, olha, você tem... A primeira coisa que você faz lá, que é chamado de Product Backlog, né? É o quê? Backlog de atividades. Quais são as atividades que você tem que criar? Então, todo cara que era programador, ele tinha que fazer programas de diversas coisas. Então, ele criava uma lista de programação. Tá? Tem que ter um gerente de projeto, por exemplo, ou o que a gente chama, na verdade, função é o Product Owner, dono do produto, o Product Owner. Esse Product Owner, o que ele faz? Ele vai pegar esse Product Backlog e vai falar assim, olha, eu quero que priorize essas e essas atividades. Essas atividades são as prioritárias. Legal. Essas atividades são as prioritárias, isso entra naquilo que se chama de Release Backlog. O que é o Release Backlog? Entra no calendário de atividades a serem feitas. Calendário de atividades a serem feitas. Tá? E aí os caras inventaram uma coisa, o quê? Chamada de sprint. Olha, vamos pegar essa atividade que está aqui no Release Backlog e forma um grupo de pessoas, sei lá, 5, 3 pessoas, quantos forem aqui, normalmente não são grupos grandes, tá? E vamos dedicar essa semana ou este mês para terminar essa atividade que está marcada aqui. Aí eu faço o sprint, que eu dei o nome aqui, o primeiro sprint, sprint 1, para terminar uma atividade que é feita. Aí eu faço o sprint. O cara vai lá e faz um sprint. Tá? O sprint 2, sei lá,
é uma outra atividade desse release backlog que faz o seguinte sprint. E aí sim vai. Ele vai fazendo diversos sprints. E para cada sprint, se é uma semana, todo dia ele faz uma revisão que a gente chama de Daily Scrum Meeting, né? Reunião de Daily Scrum, que é coisa de 15 minutos, para ver se o sprint deu certo naquele dia ou não, ou que tem que ser melhorado no dia seguinte. Então é um mutirão, não bem um mutirão, é como se fosse um workshop aqui, focado para fazer algum tipo de atividade, tá certo? Né? Dessa forma. Tá? E no final, que você termina o sprint, você faz uma retrospectiva, né? Que é umas lições aprendidas. Tá? O que deu certo e o que não deu certo. Cada sprint, ele é controlado por um gráfico que os caras criaram aqui, né? Que é um dashboard, para saber a quantidade de atividades sendo concluídas. Tá? E como que eu controlo o release backlog? No Kanban. Isso daqui. Aliás, esse é o princípio. Deixa eu olhar. Opa. Vou compartilhar. Deixa eu compartilhar outro material para vocês. Como que eu controlo? Por isso aqui, ó. Por esse quadro aqui. Eu, de uma forma proposital, eu escrevi Kanban System aqui, outro sistema, para não ficar igual o Kanban do Just in Time. Tá? Então, o que tem nesse quadro? Tem o primeiro lá, que é o Release Backlog, ou Stories, você pode dizer de outro nome, que é a lista do to-do a serem feitas. Tá? Aliás, não, a lista de desejos. Então, cada post-it é uma atividade desejada para ser feita, mas que não tem uma data para acontecer. Quando ele cai no to-do, que é a segunda coluna do to-do, tá? São os post-its que eu vou fazer, que já foram dadas de prioridades para serem feitas. Tá? Aí eu tenho uma terceira coluna que é em progress, é o que está em progresso. Daquilo que sai do to-do, eu tiro o post-it do to-do, cai aqui, ó, e penduro ele aqui no in progress. Tá? Que são atividades que são em progresso. Por exemplo, isso independe de ter um sprint ou não. Eu posso, de repente, fazer em progresso com um sprint ou um trabalho normal sem ser um sprint. Vou fazer um sprint, que é um mutirão, vamos chamar dessa forma, para fazer o negócio acontecer. Então, entra no em progresso e faz o sprint. Terminou, vai testar, é o teste, para validar se a ação deu certo ou não, se o programa ou se a atividade deu certo ou não. Se deu certo, validou, o cliente validou, vai para a última coluna, que é o done, o feito, concluída, atividade concluída, fica pendurado aqui. Eu, particularmente, gosto muito do Kanban, porque depois de um período de tempo, você consegue ver a quantidade de coisas que você fez. Tá? Então, isso aí é uma forma de você controlar as atividades dentro do Scrum. O Kanban é uma forma de controlar a atividade dentro do Scrum. Se você olhar aqui, a minha câmera, eu estou na cada vez do lado. Eu não sei se dá para ver direito. Agora vem. Isso aqui é o meu quadro Kanban, das minhas atividades que eu faço. Então, eu sempre coloco aqui tarefas que eu ainda não comecei a fazer, que está aqui, que eu tenho que fazer o to-do. Aqui tem progresso, o que está testando e aquilo que eu realizei. E cada papelzinho daqui é uma coisa que eu tenho que fazer. Isso é meu, logicamente, para o gerenciamento do meu time, também, das atividades que eu tenho do meu time, tá? Eu deixo guardado aqui, certo? Tá? É uma forma de gerenciar. Quando que eu vou tirar os post-its daí e termina com ele, não uso mais? Aí depende de cada caso, certo? Aí você pode, sei lá,
Depois de 6 meses? Depois de um mês? Não sei, depende. Depende de cada um. Certo? Bom, pessoal, por enquanto é isso. A parte do Scrum, a gente detalha um pouquinho mais no início da próxima aula, a gente fala um pouco mais e aí depois a gente parte com o exercício da Redcraft. Tá? A gente faz uma parte geral do Scrum. Tá? Explico de novo como que funciona, né? E aí depois a gente parte para exercícios aí da Handicraft CPM, tá bom? Beleza? Dúvidas, perguntas por enquanto? Tudo bem? Ok, legal. Tá joia? Bom,